Olá, eu sou o Vande Casalec, bem-vindo ao programa do Útil ao Agradável, mais um programa com parceria entre SHS Shopping Holístico do Ser e Portal Mundo de Luz. Esse programa tem o objetivo de desenvolver a saúde física, mental, emocional e espiritual do ser humano e subliminarmente profissional e financeira. Grato pela sua presença. E para nos ajudar nessa missão maravilhosa de construir um mundo melhor, nós temos aqui hoje no estúdio falando sobre quais os benefícios da acupuntura, Juliana Lotúmulo. Ela há 12 anos, ela se dedicou ao Boldrini como patologista clínica. Conheceu as terapias holísticas e, de repente, ela fez uma graduação em acupuntura, uma pós-graduação em acupuntura, auriculoterapia francesa, chinesa, conheceu o Reiki, várias modalidades de Reiki, neo-Reiki, hoje ela é mestra, e ela se tornou uma praticante de Ho Oponopono, que ela vai falar alguma coisa disso pra gente hoje também, e ampliou o universo dela. A história dela é bastante interessante. Dentro da experiência dela, ela ainda é professora e ministrante, ela é coordenadora do CTN aqui em Campinas, que é uma escola de acupuntura, e também que incorporou recentemente o Reiki, que também no último módulo ela vai falar um pouquinho pra gente. Gratidão, Juliana, seja bem-vinda ao nosso programa. Gratidão é minha, muito feliz de estar aqui hoje com você. Muito bom, e olha gente, nós vamos começar falando sobre uma trajetória, porque a melhor forma de falar da Juliana é ver o despertar dela, porque isso que é bonito dentro desse sistema, porque o despertar faz com que a pessoa faça por amor, faça por um ideal, uma causa. Então, como é que você, de repente, patologista clínica, lidando com patologia clínica, de repente você desperta para esse universo e você transpira terapias holísticas. Como é que foi essa história? Na verdade, Vande, eu acho que a acupuntura sempre teve presente, eu falo na minha inconsciência. Meu pai é acupunturista, então eu tenho imagens de infância das agulhas. Não que eu não estivesse feliz no que eu estava fazendo dentro do Boldrini, mas eu buscava uma coisa realmente mais vivencial, uma identidade. Okay. Quando eu conheci a filosofia da medicina chinesa, eu praticamente me apaixonei, né? Porque ela não é só a acupuntura, ela não é só o tratamento em si, a terapêutica, mas é uma filosofia de vida. Sim. Né? Você se olhar de uma maneira diferente dentro de tudo que você relaciona. Perfeito. Bom, e aí você entrou nesse universo e você foi chamada para falar aqui justamente por causa da abrangência da tua visão. Porque a acupuntura, ela não é um curso técnico, ela não é esse tecnicismo que existem algumas vertentes no nosso país que vê a acupuntura como uma técnica. Ela vê a acupuntura como... Curiosamente, a regulamentação da acupuntura ainda vai demorar um pouquinho, só que a referência é que nós, eu também sou acupunturista, como você sabe, nós não somos alternativos, até o termo alternativo, nós somos complementares. Exatamente. E um tratamento em si. Como é que você vê essa expressão? Complementar, e como é que ela está, na sua opinião, hoje no mercado nacional? Como é que a acupuntura está sendo vista pelas pessoas? Na verdade, é justamente isso. A acupuntura é uma terapia entre tudo o que você faz. Eu falo que hoje, por exemplo, uma sessão de acupuntura, ela não abrange, ela não é só o puncionar as agulhas. É você tratar e ver o seu paciente como um todo. Então, dentro de uma sessão de acupuntura, você vai, além de puncionar, você vai usar outras técnicas dentro da medicina chinesa e vai relacionar o seu paciente com o meio onde ele vive.
Você acha que as pessoas aceitam mais a acupuntura? Que tem acupuntura agulha, né? Que sempre tem esse pânico. A agulha tem a espessura de um fio de cabelo, né? E ela é esterilizada, é individualizada, ela é descartada, porque hoje em dia a agulha não precisa mais fazer joguinho, porque a agulha é 18 centavos uma agulha e tem a vontade no nosso país. Então já não é mais o famoso medo de agulhas que afasta mais as pessoas. Você acha que as pessoas estão mais receptivas à acupuntura hoje? Estão mais receptivas, mas ainda existe sim o receio e o receio das agulhas. Né? Hoje eu falo não só com as agulhas, eu trabalho com outras técnicas que você vai estimular o próprio ponto sem o uso das agulhas. Né? Então você tem diversos mecanismos para isso. E ainda, por exemplo, em qual você sente que tem um medo, entre aspas, das agulhas, em alguns pontos que são mais doloridos, você trabalha com sementes, com stipper, com a moxa, com laser. Com o laser, que são completamente indolores. Né? E você, neste primeiro contato com o paciente, você dando essa possibilidade para ele, abrange muito mais. Né? A receptividade é muito maior. Perfeito. Muito bem. Agora, nós vamos migrar um pouquinho para os benefícios. Nós sabemos que a acupuntura, a medicina chinesa, a medicina taoísta, ela tem um pensamento como a física quântica, que é a saúde integral, que é integrar todos os corpos, integrar todas as percepções do indivíduo. E a medicina chinesa trafega bem, né, por todas essas vertentes, por todos esses aspectos do indivíduo, que ele não é só a máquina, tem mais coisa ali dentro. Como que você pode, para as pessoas terem uma dimensão, para o leigo, né, que está assistindo, ter uma dimensão do que é a acupuntura e se ele realmente se sente motivado a fazer um tratamento, porque ele entendeu essa concepção e de repente até migrar de área ou até complementar mais um curso e de repente nos ajudar nessa missão difícil de fazer uma saúde complementar no resgate de uma população mais equilibrada, de um mundo mais equilibrado. Como é que você vê esse aspecto para o leigo? Quais são os benefícios? Por que procurar a acupuntura? O que eu falo é assim, o nosso organismo, o nosso corpo é perfeito. Né? Deus nos deu com uma perfeição maravilhosa. O que acontece é que o seu dia a dia, os seus hábitos errados fazem com que você torne isso desequilibrado. A acupuntura ela vai fazer com que você volte ao seu estado de equilíbrio e consiga de novo restabelecer a sua saúde. Perfeito. Bom, nós vamos explicitar mais isso. A gente vai aprofundar esse assunto e logo depois dos comerciais, a Juliana Lotuno vai começar a falar com mais detalhes. Por que você procuraria um tratamento de acupuntura? Não sai daí, a gente já volta. Voltamos com o programa do Útil ao Agradável. Hoje nós temos no estúdio Juliana Lotuno, que está falando com a gente sobre os benefícios da acupuntura. Bom, Juliana, a gente já tinha
feito um approach, né? Assim, que a acupuntura ela restabelece esse senso divino, do divino dentro do indivíduo. Mas vamos ser mais explícitos. Uma pessoa existem algumas visões, algumas vertentes da acupuntura que dizem a acupuntura é bom para dor nas costas, é bom para enxaqueca, é bom para TPM. Como é que você vê essa questão pontual da acupuntura e como que você ressignifica isso quando o paciente procura? Olha, eu estou com dor no dedão do pé, mas você não é o dedão do pé. Como é que funciona isso para você? Como é que você direciona essa clínica? É exatamente assim. No que a gente diz do organismo ser vamos dizer assim, como que eu posso dizer? Um corpo perfeito. Ok. Que em constante equilíbrio, como a medicina chinesa diz, do yin e do yang, do positivo, do negativo, do frio, do calor. As compensações. Exatamente. Okay. Neste dia a dia, você sempre vai mais para o positivo, mais para o negativo, porque somos constante energia em movimento. Perfeito. O nosso organismo tem a capacidade de gerar este equilíbrio novamente quando você vai para o polo positivo ou para o polo negativo. Perfeito. Quando a gente excede e junta a maus hábitos, vou dizer assim, excede, por exemplo, você trabalha demais. Ok. E não descansa. O seu corpo não consegue voltar ao estado de equilíbrio. Então, este fluxo de energia acaba sendo interrompido ou, em alguns locais, acaba com excesso ou deficiência. Entendi. A gente, depois de diagnóstico, que a gente fala do diagnóstico energético, a gente vai fazer com que este fluxo energético volte a restabelecer. Aonde há excesso, você vai sedar, aonde há deficiência, você vai tonificar. E com isso você restabelece o fluxo. Aí vocês falam assim, mas com isso você tem milhões de benefícios? Sim, porque se o organismo ele é perfeito e consegue agir desta maneira de reequilíbrio, todas os seus desequilíbrios, que a gente pode dizer, as suas dores, a sua insônia, a sua TPM, são desequilíbrios desse fluxo energético. Restabelecido esse equilíbrio, você consegue voltar ao estado de saúde. Perfeito. A grande questão é que é justamente isso. As pessoas terem a compreensão também de que não é só, eu vou lá, deito com a agulhinha, saio e faço o que eu quero depois. Como é que funciona na acupuntura a parte para dizer para a pessoa em relação aos hábitos de vida dela? Assim, como é que é essa ressignificação? Como é que existe lição de casa ou a pessoa vai lá põe a agulhinha, tá ótimo, tô curado, vamos embora? Com certeza, é uma terapia que a gente fala holística, porque ela envolve os seus hábitos. Você tem a responsabilidade do paciente nesta cura, né? Então, quando você você encontra o desequilíbrio, você vai também analisar o seu paciente como um todo, o que na vida dele está causando esse desequilíbrio e vai tentar orientá-lo, né? A começar por hábitos entre o equilíbrio entre dormir, entre trabalhar, o beber mais água, hábitos alimentares, a atividade física. Então, existe a corresponsabilidade do paciente nisso, com certeza, né? Porque a visão da medicina chinesa é justamente essa. É você, como um todo, interagindo no mundo, né? Tudo interage em você. E assim, pelo que você me diz, na medicina chinesa, então, é diferente de uma especialidade médica específica. Então você vai mudar essa maneira de mexer um ortopedista, você vai mudar essa maneira de mexer o braço e vai fazer esses exercícios e vai alongar a cada 1 hora. Só que existe todo o resto do organismo, você precisa beber água, você precisa dormir adequadamente, que normalmente nas especialidades ela não é abordada. Na medicina chinesa nós podemos dizer que essa questão é vista com mais abrangência? Com certeza, com certeza. Vamos dar o exemplo de uma dor, né? Não somos médicos, não diagnosticamos as dores. Você vai verificar se tem um comprometimento estrutural, por exemplo, numa dor de ombro ou dor de cotovelo. Digo assim, me traga os seus exames, o que você fez, o que já foi feito. Na maioria das vezes,
a pessoa fala, olha, fiz de tudo, fiz exame e não deu nada, mas a dor continua, a dor é real. Ou seja, existe uma estagnação desta energia. E é aí que entra a acupuntura, você vai fazer com que essa energia flua e esta dor diminua. Mas, por outro lado, ela precisa verificar aonde foi a raiz desta dor. Eu fico o tempo inteiro no ar-condicionado de 3 graus. Por exemplo, você tem uma invasão do frio dentro dessa pessoa. São os fatores ambientais. Exatamente. Então, você vai estar questionando o seu paciente para que ele consiga visualizar onde está a raiz. Perfeito. Quando você tem uma dor, um comprometimento de estrutura, por exemplo, você vai dar uma melhor qualidade de vida a esse paciente. Então você diminui as dores deste comprometimento já instalado. Quer dizer, basta que o profissional tenha uma percepção, óbvio, né? Seja bem formado na captação dessa percepção e passe para os seus pacientes pequenas correções, que não são grandes coisas, né? Pequenas correções que vão fazer grande diferença. Exatamente. Ótimo. Nós temos ainda a questão da comprovação da acupuntura, que é um tema que as pessoas falam muito, mas a acupuntura é comprovada? Como é que está essa questão hoje no mundo, né? Não só no Brasil, mas no mundo? Como é que está a comprovação? Olha, a acupuntura funciona, ela é reconhecida por quem? Como é que a OMS vê isso? Hoje a acupuntura é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como uma técnica complementar, né, às outras técnicas da medicina ocidental. E graças à física quântica, ela consegue comprovar este fluxo energético, né, dentro do organismo. Há 10 anos atrás era justamente o crer, né, que esta energia... Hoje não, hoje através da física quântica a gente consegue, e a gente por estudos científicos sabem dessa... Existem aparelhos que mensuram. Exatamente, a gente tem os estudos que comprovam esse fluxo energético no ser humano. Ou seja, não somos só o físico, né? E a acupuntura trabalha exatamente nesse campo, no campo sutil. Como que uma agulha estimula esse campo? Tem alguma informação a esse respeito? O que a gente sabe é que o nosso fluxo energético, ele corre pelos meridianos, que a gente chama, né? São meridianos, são canais de energia. Então, nós conseguimos hoje mapear estes canais de energia e dentro desses canais de energia você tem pontos específicos a qual você pode estimular, sedar este fluxo energético. Então, você trabalha dentro desses pontos energéticos. E que não é só com agulha, pode ser com estímulo luminoso, com cores, que é a cromoterapia. Exatamente, até o físico, né? O do Yin é uma massagem em cada meridiano, em cada ponto desse meridiano. Nas crianças, por exemplo, você pode trabalhar com sementes. Né? E você tem um efeito maravilhoso, ou com o laser, ou com as cores. Perfeito. Quer dizer, as pessoas falam, mas que uma cor vai mudar o meu corpo? Gente, as cores têm vibração em hertz, nosso corpo, nosso cérebro já funciona em hertz, então faltam informações, porque antes era, como que uma coisinha colorida, uma luzinha vai mudar alguma coisa? Hoje, até as crianças já têm um pouco mais de acesso a essas informações, né? Talvez até muito mais que os adultos, pela aceleração. O nosso objetivo, nós vamos voltar então, daqui a pouquinho, a gente volta para falar um pouco mais, nós vamos explorar um pouco mais esse tema, e aí com relação ao nível de formação dos profissionais, como que funciona o sistema, quem pode fazer acupuntura, não partindo para a legalização, que é um programa só disso, mas... Como é que está o processo de regulamentação da acupuntura no nosso país? Não sai daí. Juliana Lotum volta já já.
Voltamos com o programa do Útil ao Agradável, com Juliana Lotum, que hoje fala sobre os benefícios da acupuntura. Juliana, assim, eu estou impressionado com a quantidade de informações que a gente conseguiu passar em tão pouco tempo. Só que é um nada próximo de... Tem que fazer muitos programas para poder falar de tudo. Lá no CTN, o CTN fica aqui perto do Liceu, aqui em Campinas. Isso, ali no Jardim Guanabara, Okay. na Cônego Nery. E como é que funciona? A pessoa, por exemplo, é um farmacêutico, um nutricionista, ou um fisioterapeuta e quer fazer um curso de acupuntura. O que ele deve esperar desse curso? Como é que é um universo novo, né? De repente ele sai de uma academia onde se estuda anatomia, fisiologia, e o que ele vai encontrar dentro de um curso de acupuntura? É exatamente o que a gente estava falando. Na verdade, a pós-graduação em acupuntura, ela passa a abranger muito mais do que só a acupuntura. Okay. Né? Então, você vai ter a base filosófica da medicina tradicional chinesa. Exatamente. Okay. E tudo que abrange ela. Então, são hábitos de vida, são interações com o meio ambiente. As plantas. Então, eu falo que você passa a ver a vida de uma maneira chinesa, né? Sim. Tentando englobar tudo isso. O curso tem uma duração de 2 anos, 2 anos. Né? Okay. Mensal, no final de semana, é sábado e domingo. Nós temos, não só aqui em Campinas, mas tem São Paulo, tem Bauru, Sorocaba. É uma rede. Então. É uma rede. Aqui nós somos uma das unidades, né? Okay. E no primeiro ano eu falo que ele é, entre aspas, teórico, Okay. porque você tem toda a base que você precisa da medicina chinesa. Okay. E o segundo ano, além de você pegar essa base teórica e englobar em vários setores, né, você tem a mão na massa, né? Okay. A gente tem um ambulatório ao qual a gente atende a população carente. Então, esses alunos, depois do primeiro ano, eles atendem essa população sob supervisão dos professores. Uhum. Né? Então, Quer dizer, tem a parte ambulatorial prática, eles não vão sair para começar a praticar depois. Exatamente. Eles praticam durante o curso. E isso dá uma segurança muito grande. Né? Okay. Eu falo por experiência própria, Sim. né? Eu saí do CPM praticamente já atendendo. Os familiares já tinham todos recebidos, né? E você sai com uma segurança para isso, né? Sim, sim. A grande relação que a gente tem exatamente a esse respeito é que as pessoas ainda têm aquele paradigma, terapia holística vale menos, a acupuntura hoje está longe de ser menos. Quando um profissional se formou, como é que ele vai ser reconhecido? Ele é reconhecido pelo seu conselho? Essa pós-graduação, ele tem que dar entrada no certificado em algum lugar? Como Exatamente. Cada profissional, farmacêutico, psicólogo, vai dar a entrada junto ao seu conselho, Okay. né, para estar regulamentando, entre aspas, aceitando esta pós-graduação. Na verdade, ele vai estar dizendo, comunicando ao conselho, exatamente. sou mais um profissional de acupuntura atuando no conselho, até para que ele seja fiscalizado, é isso? Exatamente. Ok. Vocês têm turmas abertas aqui em Campinas? Quais são os períodos do ano que vocês abrem turmas? Não só em Campinas, né? Mas em todas as cidades. O endereço do CTN está passando aqui para vocês anotarem. E diga pra gente, quais são os períodos onde a pessoa deve procurar? Nós temos abertura de turmas a cada 6 meses, né? Nós tivemos uma turma iniciando agora no mês de agosto, aqui em Campinas. E em março do ano que vem a gente já está formando mais uma turma. Estamos com 8 turmas aqui em Campinas. Quer dizer que hoje a pessoa já não consegue entrar mais, perdeu agosto. Hoje ainda não, mas para o ano que vem ela já pode sim. E ela já pode se inscrever desde já? Pode, as matrículas vão ser iniciadas agora, se não me engano, em novembro, está tudo no site, desde que ela já esteja formada na graduação. Isso eu queria te perguntar, terceiranista pode? Por exemplo, se o terceiranista fosse formar no final do ano e for fazer a turma de março, pode? Pode. Se ele for se formar antes da turma iniciar, pode. Sim, mas ele não vai estar certificado ainda. Ele não tem o diploma, mas ele tem como pegar um certificado de conclusão de curso escolar, exatamente, diante da graduação. Quer dizer, no ano em que ele começar,
ele já tem que ter a formação, quer ele tenha em mãos o certificado ou não. Exatamente. Isso é mais uma exigência do MEC, né? Porque eu falo que a gente vai interagi-lo dentro de uma filosofia bem diferente disso daquilo, que ele já viu até agora. Sim, né? sim, e que vai, o que se diz, né? Quando você vai fazer um curso de acupuntura, eu sei que a minha formação no SEATA em São Paulo foi uma experiência de transformação de vida. Né? Quando você tem a sua dimensão da vida muda. E aí você nunca mais para de estudar, né? Nunca. Não tem como, né? Eu falo, o ser humano está em constante transformação. Como você vai parar, né? Sim, não tem como. Né? A questão justamente é saber como equilibrar esse universo. Você tem uma boa referência, mas como que a pessoa vai equilibrar o universo depois que ele começar a se chocar com os conceitos, porque as velhas crenças serão erradicadas. Só que o mundo continua com as velhas crenças. Então os alunos são preparados eles têm um approach para sair para o mundo real, aspas, né? Tem. Eu falo que a gente dá um suporte tanto técnico, quanto científico, quanto profissional e terapêutico lá. Eu falo que a gente tem um atendimento, a gente chega a tratar até os próprios alunos e incentiva que eles mesmos se tratem, porque a gente precisa fazer essa modificação interna para estar olhando a vida de uma maneira diferente, né? De uma maneira chinesa, olhar como um todo. Então, eu falo que todo o segundo ano é embasado justamente nisso, no atendimento ao próximo e no autoconhecimento. Perfeito, é uma transformação de vida mesmo. Exatamente. Muito bem. Gente, dá vontade de ficar aqui para sempre, né? A gente perde noção do tempo, tem muita coisa para falar. A Juliana Lotumo vai ter que voltar, não tem jeito. Nós estamos no minuto final do nosso programa, então eu quero que você deixe a sua visão de mundo, deixe uma mensagem para o público que está nos assistindo, brevemente. A câmera é sua. Eu queria agradecer essa imensa oportunidade de estar falando do que eu amo, da minha paixão, uma das minhas paixões de vida, e aconselho o equilíbrio da medicina chinesa na vida de qualquer um. Perfeito. Muito bem, chegamos, infelizmente, eu sei se gostou, né? Infelizmente chegamos ao final de mais um programa do Útil ao Agradável, numa parceria do Portal Mundo de Luz e Shopping Holístico do Ser SHS, numa iniciativa do SHS TV. Nós temos a grande honra de representar dentro desse universo um pequeno gerador, um pequeno polo gerador de luz. Cada um dos entrevistados que passa aqui deixa um pouquinho mais para você e nos acrescenta muito mais, pode ter certeza. E para a reflexão da semana, nós queremos deixar um pensamento para que você mergulhe um pouco mais para dentro de si. Se o seu mundo está em desequilíbrio, observe os seus pensamentos, porque o seu mundo é reflexo deles. Muito grato pela presença. Semana que vem teremos mais uma entrevista com tema de seu interesse. Namastê.